Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre análise fundamentalista e tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Demonstração dos resultados do exercício, DRE. A DRE é apurada ao final de cada exercício, em geral ao término de um ano ou do trimestre. Ela informa como o patrimônio líquido dos acionistas cresceu ou diminuiu como resultado das atividades de negócios. A linha do resultado, que é a última linha da DRE, mede o valor agregado ao patrimônio líquido dos acionistas e é chamada de lucro líquido, também conhecido como renda líquida, lucros ou rendimentos. A DRE exibe as fontes de renda líquida classificadas em termos gerais como receita, que é o valor proveniente da venda de produtos, e despesas, que é o valor dispendido para gerar receita. A relação contábil que determina o lucro líquido é a renda líquida, que vai ser igual a receitas menos despesas. A estrutura da DRE, considerada em nossos estudos, é padronizada de acordo com as normas internacionais estabelecidas pelo International Financial Reporting Standards, que é o IFRS, ou padrões internacionais de relatórios financeiros, na tradução para o português. Trata-se de um conjunto de normas internacionais de contabilidade emitidas e revisadas pelo International Accounting Standards Board, IASB, ou em português, Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. Essas normas visam uniformizar os procedimentos contábeis e as políticas existentes entre os países, melhorando a estrutura conceitual e proporcionando a mesma interpretação das demonstrações financeiras. Para uma interpretação uniforme dos relatórios financeiros pelos usuários, que são gestores de fundos, investidores, analistas e instituições, é preciso que características como clareza, confiabilidade, relevância e o equilíbrio entre o custo e benefício na preparação das demonstrações financeiras tenham os mesmos critérios. No Brasil, em 2005, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, com o objetivo de emitir pronunciamentos técnicos visando a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais estabelecidos pelo IASB, ou IASB. Muito bem, a DRE tem como primeira linha a receita de venda de bens e serviços. Serão registradas nessa linha as receitas de acordo com a atividade da empresa, podendo ser decorrente da venda de produtos, no caso de uma varejista, por exemplo, ou da prestação de serviços. O valor registrado nessa linha aparece líquido de impostos e tributos incidentes sobre a receita, como ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Também são descontados eventuais descontos concedidos pela empresa e devoluções de produtos. Essa receita também pode ser chamada de receita operacional líquida, pois trata-se da receita proveniente das operações da empresa, descontando-se os tributos sobre a receita. A linha seguinte traz os custos dos bens e serviços vendidos. Ela representa o valor gasto pela empresa para produzir os bens vendidos ou para prestar serviços. Aqui não são registrados os custos de produtos não vendidos pela empresa, pois eles são considerados como estoques. Ao subtrairmos da receita da venda de bens e serviços os custos de bens e serviços vendidos, obtemos o resultado bruto. Esse primeiro bloco de linhas da DRE está diretamente relacionado à atividade da empresa. Analisando as linhas, visualizamos quanto a empresa gasta para produzir os bens ou prestar serviços e o quanto recebe por eles.
São informações importantes para a análise da DRE, pois mostram o desempenho da empresa em sua atividade principal. A linha seguinte da DRE é a das despesas e receitas operacionais. Consideremos primeiro as despesas operacionais, que serão subtraídas do resultado bruto. Aqui, cabe destacar a diferença entre custo e despesa. Custos são os gastos da empresa para produzir os bens vendidos ou para prestar serviços. Por exemplo, os gastos com energia elétrica usada pelas máquinas na produção são considerados custos. Já as despesas são os gastos nas operações envolvendo a venda e entrega de produtos e para a administração da empresa. São consideradas despesas os gastos com esforços de venda, ações de marketing, salários, dentre outros. Bom, voltando ao exemplo da energia elétrica, vale destacar que o consumo no Departamento de Recursos Humanos é considerado despesa e não custo, pois não está diretamente envolvido com a produção. Ao mesmo tempo em que as despesas são subtraídas do resultado operacional, outras receitas devem ser somadas a ele. Essas receitas não são provenientes da atividade principal da empresa, por isso não entram na primeira linha da DRE. Por exemplo, se uma indústria automobilística possui móveis de escritório registrados em seu ativo pelo valor de 100 e os vende por 150, essa entrada de recursos não será considerada como receita da venda de bens e serviços, pois a atividade fim não é a de produção moveleira. A diferença entre o valor do ativo e o preço de venda será registrada como outras receitas, na linha de despesas e receitas operacionais. Ao subtrairmos do resultado bruto todas as despesas e somarmos eventuais receitas, chegamos ao resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Essa linha também é conhecida pela nomenclatura em inglês Earnings Before Interest and Taxes, que é o EBIT. Em nosso idioma, isso significa lucro antes dos juros e tributos e pode ser representado pela sigla LAGIR, ainda que a maioria dos relatórios feitos usem a sigla do termo em inglês. Depois da apuração do EBIT, consideramos o impacto do resultado financeiro, ou seja, o resultado das operações financeiras realizadas pela empresa. Os ganhos com investimentos e aplicações financeiras em geral são registrados como receitas financeiras. Se a empresa contrai empréstimos, o pagamento de juros é registrado como despesa financeira. Somadas as receitas financeiras e deduzidas as despesas, chega-se ao resultado antes dos tributos sobre o lucro. Desse resultado, subtrai-se os impostos sobre o lucro. Atualmente, eles são o imposto de renda e a contribuição social. Chegamos então à última linha da DRE, o resultado líquido da empresa. Embora a última linha seja muitas vezes a mais atraente para os investidores, é preciso analisar toda a DRE com muita atenção, porque ela pode ajudar a explicar o resultado da empresa em determinado período. Por exemplo, se uma companhia tem um resultado muito bom em determinado ano, mas boa parte dele se origina de receitas financeiras e não das receitas obtidas no desempenho da atividade principal, é preciso cautela ao se projetar o futuro da empresa. Os resultados podem não ser sustentáveis no longo prazo e a companhia pode enfrentar problemas. Por outro lado, se o resultado é negativo em função de despesas financeiras, como o impacto da variação cambial sobre a dívida em dólar da empresa, pode ser que o cenário não seja desfavorável. Se a atividade principal da empresa estiver sendo bem desempenhada, uma mudança na estrutura do financiamento da companhia poderia reduzir a exposição à variação cambial, melhorando as expectativas. Margem bruta. Passaremos agora a analisar a demonstração de resultados do exercício, dividindo nosso estudo em etapas. Começaremos pelo conceito de margem bruta. Considere uma empresa com a seguinte DRE. Muito bem, a receita de vendas de bens e serviços no ano 1 foi de 10 mil, já no ano 2 foi de 12 mil. O custo dos bens e serviços vendidos foi menos 5 mil no ano 1 e menos 6.500 no ano 2, chegando ao resultado bruto de 5 mil no ano 1 e 5.500 no ano 2. À primeira vista, o resultado da empresa parece ter melhorado do ano 1 para o ano 2, pois o resultado bruto aumentou de 5 mil para 5.500. Note, entretanto, o que ocorre quando fazemos uma análise mais profunda dessa evolução.
Aprofundamos nossa investigação da DRE da empresa usando o conceito de análise vertical. A coluna AV mostra percentuais que são o resultado da divisão do valor de cada linha pela receita de vendas de bens e serviços. No ano 1, o resultado bruto representava 50% da receita. Já no ano seguinte, esse percentual caiu, pois o resultado bruto, embora tenha aumentado, passou a representar 46% da receita. Concluímos, portanto, que o resultado da empresa melhorou em termos absolutos e nominais, crescendo de 5.000 para 5.500, mas não em termos relativos, pois passou a representar uma parcela menor da receita. No ano 1, para cada 100 de receita com vendas, a empresa teve 50 de lucro. No período seguinte, para cada 100 de receita, o lucro foi de 46. O resultado da análise vertical do resultado bruto é chamado de margem bruta. A margem bruta é obtida através da divisão do resultado bruto pela receita de vendas de bens e serviços. A margem bruta é um importante indicador da saúde da empresa. Vamos considerar as linhas da DRE em termos de preço, vamos chamá-lo de P. Custo, vamos chamá-lo de C. E quantidade de produtos vendidos, aqui chamamos de Q. A receita total de vendas de bens e serviços é obtida pela multiplicação do preço do produto pela quantidade de vendas. O custo total resulta da multiplicação do custo de fabricação de um produto pela quantidade de produtos vendidos. Portanto, para obtermos o resultado bruto, basta subtrairmos o custo do preço e multiplicarmos pela quantidade vendida. Resumindo, temos receita de venda de bens e serviços vai ser igual a P vezes Q. Custo dos bens e serviços vendidos vai ser igual a C vezes Q. E o resultado bruto vai ser igual a P menos C vezes Q. Assim, a margem bruta pode ser calculada da seguinte forma: P menos C vezes Q dividido por P vezes Q. Simplificando a equação, temos que a margem bruta é igual a P menos C dividido por P. Logo, a margem bruta é obtida pela divisão da diferença entre o preço do produto vendido e o custo do produto vendido pelo preço. Ela indica a diferença relativa entre preço e custo do produto vendido ou do serviço prestado. Ou seja, quanto maior for a margem bruta, maior será essa diferença. É natural que uma empresa, seja de varejo, industrial ou prestadora de serviços, busque a maior diferença possível entre o preço dos produtos vendidos ou serviços prestados e o custo. Contudo, existem fatores que dificultam a busca da companhia por esse objetivo. Por exemplo, a concorrência, o preço elevado de matérias-primas praticado por fornecedores, a existência de regulação no mercado de atuação da companhia ou a própria elasticidade da demanda ao preço, que seria uma queda na demanda como consequência do aumento de preços independente da concorrência. Todos esses fatores têm origem em fornecedores ou clientes e pressionam as margens da empresa, dificultando a expansão da diferença entre preço e custo. Dessa forma, se a empresa consegue aumentar sua margem bruta, ela passa não apenas a ter mais recursos para pagar suas despesas, mas isso será também um sinal de maior força diante de clientes e fornecedores e maior poder competitivo diante dos concorrentes. Quanto maior for a margem bruta, maior tende a ser o poder competitivo da companhia. Maior será o fôlego dessa empresa para manter esforços com o objetivo de aumentar sua participação de mercado, esforços de comunicação, marketing, promoções, entre outros. Por outro lado, se a margem estiver espremida, será difícil melhorar sua participação de mercado, pois quaisquer esforços reduzirão significativamente a quantidade de recursos disponíveis. Muito bem, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!